Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam me ouvindo bem. O som tá bom? Vocês conseguem me ouvir? Vão falando aqui nos comentários para eu ter ideia de se a qualidade está boa. Ok. Boa noite a todos. Nós já vamos iniciar, a gente está aguardando o pessoal entrar, mas vamos fazer a apresentação e as boas-vindas ao palestrante dessa noite. Todo mundo está me ouvindo bem? Estou vendo aqui nos comentários. Pronto, está legal o som. Ótimo. Bem, pessoal, boa noite a todos novamente. Sejam muito bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras online aqui no Equali. Durante esse período, a gente vai ter uma live por semana, sempre vão acontecer nas quartas. O total de palestras serão 4 palestras durante essas 4 semanas. Hoje, como foi divulgado, nós vamos iniciar com a palestra com o tema Automação na mineração com o uso das geotecnologias. Essa foi uma ideia nascida dentro do projeto do curso de pós-graduação em Engenharia Geotécnica, a primeira turma que iniciou aqui no Equali recentemente, mas nós decidimos abrir para o público externo, por ser um tema muito enriquecedor e um tema bastante atual, então nós decidimos aqui expandir para as redes sociais, tá bom? Se faz presente o palestrante dessa noite, o Luiz Fernando. Ele é engenheiro cartógrafo, é mestre em geodésia espacial. Daqui a pouco ele vai se apresentar mais um pouquinho, com mais detalhes. E uma informação muito importante para vocês, quem está participando dessa palestra, é o seguinte: após essa apresentação, nós vamos sortear um token de assinatura digital, tá? Então, quem estiver participando da palestra, eu vou mandar para vocês aqui nos comentários um link de acesso a um formulário de inscrição. Um formulário bem simples, vocês vão colocar o nome de vocês, o telefone, para que a gente possa identificar, certo? Então, após a palestra, nós vamos fazer um sorteio de um token de assinatura digital, tá bom? Só é válido para quem está participando da palestra, tá bom? Espero que todos vocês absorvam todo o conhecimento que a gente vai transmitir agora durante esse evento online, esse primeiro evento online. E as dúvidas e os comentários, aí vocês poderão fazer pelo chat da live. Quem tem o WhatsApp pode mandar no meu WhatsApp também. E aí a gente vai, durante todo o momento que o Luiz Fernando ele vai palestrando, a gente vai interrompendo, fazendo as indagações, fazendo comentários, para que esse evento seja um sucesso, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Professor Luiz Fernando, se encontra? Deixa eu abrir aqui para ele. Agora, me ouvem? Alô? Luiz, está me ouvindo? Estou ouvindo. Me escutam? Pronto. Tudo bem? Luiz, antes de mais nada, eu queria que você fizesse um breve resumão do seu currículo, viu? Fizesse uma apresentação inicial para a gente começar esse primeiro ciclo, essa primeira palestra. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado. Bom, como ela falou, meu nome é Luiz Fernando Dalbello, eu sou engenheiro cartógrafo, formado já há 12 anos, há 13, a gente vai perdendo as contas, né? Fiz mestrado também pela Unesp de Presidente Prudente, né, na área de posicionamento por GNSS, tá? Mas tenho aí toda a bagagem do curso de engenharia cartográfica, né? Então, depois disso, vim para a área comercial. Hoje trabalho na Santiago e Sintra, uma das maiores empresas do setor aí de geotecnologias, e a gente tem trabalhado já há 12 anos com a introdução de novas tecnologias no mercado brasileiro. A gente sempre busca trazer o que tem de mais novo, mais inovador, para solucionar questões específicas do dia a dia, seja na mineração, em diferentes áreas que necessitam das geotecnologias, né, do posicionamento, da geoinformação e tudo mais. Então, é isso.
Acho que eu posso iniciar, então, a apresentação, né? Pode sim. Tá. Pessoal, quem não é aluno Equali ou quem é aluno Equali, vai se identificando aqui nos comentários para a gente saber, tá bom? Então, pessoal, hoje o tema... Bom, pessoal, é bastante abrangente. Logo vem na cabeça a questão das robóticas para monitoramento de barragens, é um tema que nós vamos abordar aqui também. Então, temos vários temas que a gente vai abordar ao longo da apresentação. Quando a gente fala em automação, logo vem à cabeça, né, uma série de robôs, como uma linha de montagem numa indústria automotiva. Né? Lógico que talvez nós não vamos ter, não vai ser esse nível de automação, mas as geotecnologias podem, sim, automatizar processos completos, às vezes automatizar partes desses processos, né, que já é algum grau de automação, e a ideia é trazer mais agilidade, mais economia para as empresas, né, e também mais produtividade. Né? Então, como assim? Né? Como a automação da topografia ou automação na mineração, nas geotecnologias, né? Utilizando as geotecnologias. Só um minuto, Luiz. Você Sim. já começou o compartilhamento? Aqui não Já? apareceu para a gente. Não está aparecendo? Então, só um segundo. Não. Tá. Só um segundo. Veja agora. Pronto, agora está carregando. Apareceu. Pode falar. Pronto, agora está ok. Tá. Então, como eu falei na introdução, né, essa imagem aqui remete à automação, remete a robôs fazendo todo tipo de processo, né? Mas, assim, como automatizar ao máximo os processos de levantamentos topográficos, de monitoramento de estrutura, de coleta de informação, de geoinformação na mineração. Então, a gente traz aqui, primeiramente, alguns métodos convencionais, algumas imagens aqui de atividades que o pessoal realiza em campo, né? O levantamento por GNSS, aqui com uma base móvel, levantamento por estações totais, levantamento até mesmo com trena. São coisas do dia a dia da mineração. Em alguns locais do Brasil, algumas mineradoras de forma um pouco mais convencional, mas já hoje evoluindo muito para a automação, e eu vou mostrar algumas coisas que venham a melhorar esses processos. Levantamento de pilhas, né? É onde a gente tem risco do operador ao trabalhar numa situação como essa. Sondagem, quando você tem que, muitas vezes ainda é utilizado o processo em papel para transcrição de perfis, dentre outras atividades, né, que às vezes utilizam papel. Então, métodos convencionais que às vezes, pela interação humana, acaba trazendo uma possibilidade de erros, e, enfim. Né? Então, os métodos convencionais, eles trazem, né, tem toda uma questão de equipe de campo, encargos, custos, né? É um pouco doloroso falar isso, mas assim, a automação, ela acaba tirando, né, pessoas do campo, mas também ela dá oportunidade de evolução, que as pessoas possam aprender as novas tecnologias e possam comandar essas novas tecnologias, né? Falando então em automação nas geotecnologias, eu separei aqui para a gente tratar 6 tópicos. Tá? O uso de drones para automação do mapeamento, do levantamento topográfico dentro de uma mineração, tá? Ou até mesmo reconhecimento. O monitoramento de estruturas, que é um tema bastante tratado na atualidade, em função dos acidentes que nós tivemos, né, das barragens de mineração, de rejeito, e então isso é um tema que está bastante latente. Os mais avançados sensores e sistemas de GNSS disponíveis hoje no mercado, estações robóticas com laser scanner embarcado, realidade aumentada e sistemas de coleta para GIS. Né? Então, iniciando dos drones, né? A gente tem hoje várias apresentações de drones hoje aí
em várias plataformas, mas detalhando um pouco mais para vocês como é a questão da mineração. Então, imagine que você precisa levantar uma cava como essa, em questão com detalhamento completo de toda a topografia, de todos os taludes, de todas as informações, em questão de minutos. Com a topografia convencional, nós teríamos aí, com certeza, a questão de dias para fazer um detalhamento topográfico de toda uma área como essa. Com o uso de drones, principalmente hoje em dia com o uso de drones com RTK embarcado e PPK, nós vamos falar mais do que é isso na sequência, a gente tem a possibilidade de mapear toda uma área como essa em questão de minutos. Tá? Hoje, com um voo de 30 minutos com drone em asa fixa, você consegue levantar até 100 e poucos hectares de área, gerando modelos 3D e depois curvas de níveis, enfim, e de nível, como essas aqui mostrada para vocês no software. Os softwares também evoluíram muito. Hoje você tem softwares que realizam a limpeza automática da nuvem, a geração automática de DTMs ou DSMs, de forma bastante rápida e fácil. Então, hoje a gente já tem exemplo de projetos no Brasil, onde a topografia de toda uma mina ela é realizada sem, ao menos, sequer nenhum operador, nenhum topógrafo tenha, ou engenheiro tenha que adentrar a área de lavra para poder fazer o levantamento. Tá? Hoje a gente tem uma gama extensa de drones e sensores disponíveis, né? E equipamentos com até 90 minutos de autonomia, tá? Permitindo você levantar até 500 hectares em um único voo, tá? 100 metros de altura, 120 metros de altura. Existem já câmeras com motores, com servomotores, que permitem a rotação dessa câmera, permitindo você tomar imagens, não só a imagem na direção vertical, né, no zenith, mas também imagens oblíquas, permitindo que você possa levantar uma faixa maior, né, e reduzir o número de faixas que você tem que realizar com o drone. Câmeras termais associadas a câmeras RGB também é uma possibilidade em algumas aplicações. Tá? Enfim, então quando você tem o uso de um drone com uma câmera com servomotor para ampliar o número de área que você, para ampliar a área que você consegue coletar, você tem automaticamente uma maior produtividade. Convencionalmente, os drones pedem aí uma sobreposição, né? O levantamento com drone pede uma sobreposição em torno de 70% lateral. Quando a gente faz esse mesmo levantamento com 60% de sobreposição lateral, eu tenho uma redução significativa no número de faixas. Com 30%, com 0% de sobreposição lateral, imagine, tá? Eu reduzo muito o meu número de faixas e aumento minha produtividade com o mesmo tempo de voo. Então, ao passo que com sobreposição lateral de 70%, é possível levantar, por exemplo, 155 hectares, né, com esse modelo de drone que eu apresentei para vocês, o IBI. Baixando para 60%, a gente pode produzir até 42% a mais, com 30% de sobreposição lateral até 140% a mais, e com 0% você pode você pode produzir até 540 hectares em um único voo. O que ocorre é que quando você baixa muita sobreposição, você perde um pouco de acurácia posicional, mas o que é suficiente para muitas atividades dentro da mineração. A gente tem clientes hoje que mencionam que esse método com a sobreposição lateral reduzida e usando a câmera com o servomotor permite chegar ao dobro de produtividade do que sem os servomotores. Então, você tem mais autonomia, mais opções de câmera, produtividade aumentada, qualidade nos ortomosaicos, né, maior flexibilidade em pouso com esses drones de pequeno porte, porém com uma alta capacidade, flexibilidade de manutenção, né, e pode atender não só essa, mas como diversas outras aplicações.
Como eu comentei, esses drones embarcam a tecnologia PPK, não só o RTK, mas o PPK, que vem de pós-processado cinemático. E por que o PPK? Quando você tem a técnica, simplesmente a técnica RTK, você precisa estar conectado à sua base, a estação de controle, por um cabo à sua base. Uma vez que você tem o PPK, você pode aproveitar uma base fixa, que muitas minerações têm hoje, e só baixar o dado posteriormente e fazer o processo depois. Você não precisa ficar com o seu operador atrelado à base via um cabo. Tá? Então, a ideia de você posicionar precisamente cada foto tomada é permitir que você não precise instalar em campo pontos de apoio. Tá? Então, quando eu digo lá no início que a gente pode realizar levantamentos sem sequer acessar a área a ser levantada, é utilizando uma tecnologia como essa, permitindo que você posicione o seu mosaico, a sua nuvem de pontos gerada a nível de até 5 centímetros de acurácia. Então, você na mineração também utiliza softwares que têm capacidade de realizar o planejamento, né, de forma automática, planejamento em 3D. Em geral, regiões de mineração são áreas montanhosas, né? Você tem a própria cava, que tem uma... torre, enfim. Hoje é muito importante também observar a questão de legislação, né? Então, você tem, hoje, pela legislação, pelas normas brasileiras, a maioria dos drones, se você não tem uma aprovação de projeto dessa aeronave, você tem que realizar voos, que a gente chama de voos em linha divisada, Visual Line of Sight. Então, você tem que realizar voos até 500 metros de distância do seu ponto de lançamento, ou da onde você está operando o drone. Já existe no mercado, como, por exemplo, a linha IB, com autorização, com certificação da ANAC para aptos a voos que a gente chama de BVLOS, Beyond Visual Line of Sight. Ou seja, voos além da linha divisada, voos em onde você não tem a obrigação de ficar visualizando o drone todo o tempo, você tem que acompanhar ele na tela do equipamento. Então, isso dentro da mineração traz uma vantagem, que é, às vezes, você tem cavas extensas, você tem áreas de onde você precisa lançar o drone e poder voar a 2, 3 quilômetros de distância para atingir uma determinada região da cava ou de um pátio de minério para fazer o levantamento automático. Né? Algumas empresas no Brasil já obtiveram o que a gente chama do emplacamento, ou seja, a numeração da ANAC para que você possa realizar o seu registro, né, para que você possa realizar os voos BVLOS. Tá? Então, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês... Oi. Um aluno, o Arnaldo Arantes, ele é aluno da pós-graduação em Engenharia Geotécnica. Uhum. Ele perguntou o seguinte: eu trabalhei numa mina em que o drone era atacado por pássaros. Existe algo que evite isso? Ocorre, tá? A gente já ouviu falar. Esse drone, o IBI, ele tem alguns botões de escape, tá? Que você pode acionar. No caso de você estar visualizando o drone, você pode acionar uma subida repentina ou uma descida repentina para escapar de um ataque. Nesse caso, você teria que ter a visão do momento em que esse pássaro ataca, né? Essa ferramenta foi desenvolvida porque esse drone que eu apresentei, por exemplo, o IBI, é utilizado também na Austrália, muitas minerações, e tem muito ataque de águias, e enfim. Mas já vi algumas estratégias, como, por exemplo, colar um desenho de um olho grande ali nas asas para tentar assustar os pássaros, né? Mas realmente é uma questão que já ocorreu, não é frequente, mas já ocorreu. Já teve situação do drone atacar, do pássaro atacar o drone e não chegar a cair, né? Ele cravar as unhas ali no corpo do drone, mas não chegar a cair, tá? Com esse modelo, por exemplo, o IBI. Tá?
Bom, pessoal, seguindo aqui, se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição, tá? Pode apresentar. Então, seguindo aqui com a apresentação, a gente fez um teste com essa tecnologia, o IBI, num pátio de minério, um voo de 20 minutos, onde a gente fez todo esse levantamento dessa região. Tá? Aqui é uma imagem desse levantamento com drone. Essa imagem é um print, na verdade, da nuvem de pontos, né, em 3D. E a gente fez uma comparação com o levantamento de laser scanner. Aqui o levantamento de laser scanner, até então, uma das tecnologias mais precisas, né, em termos de detalhamento, de levantamento, em termos de capacidade de detalhar uma pilha de minério, né, se comparado à estação total ou GNSS. Porém, se a gente comparar as nuvens das pilhas com o scanner versus as nuvens das pilhas levantadas com drones, a gente vê um maior detalhamento com o drone. Então aqui a gente tem pontos cegos quando a gente levanta com o scanner, alguns pontos onde as retomadoras, elas retomam o minério e acabam deixando pontos negativos, que eu digo com relação à borda, às leiras aqui dessa pilha. Já com o levantamento com drone, a gente tem uma maior completeza dos dados, onde a gente consegue, então, ter um maior detalhamento dessa estrutura. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, esse é o DTM com o scanner, gerado pelo scanner, e esse é o DTM gerado com o drone. Vejam que algumas reentrâncias, algumas áreas de negativas onde a retomadora passou, você tem um maior detalhamento com o drone. Detalhe é que aqui a gente fez o levantamento a quase 1.000 metros de distância, sem ter que se deslocar até o local. Já com o scanner, o pessoal teve que passar em volta da pilha, fazendo várias cenas, é bastante trabalhoso. Em termos de comparação de volume, a gente tem uma diferença ínfima de 1,2%, 1,7%, 3% nas diferentes pilhas, o que é bastante tolerável, né? Essa diferença quando é topografia convencional versus scanner, elas são até maiores, mas aí fica a pergunta, qual está mais correto, o drone ou o laser? A gente, vários especialistas e vários testes e outros artigos do mundo inteiro, né, tratam como o levantamento com drone o mais preciso, porque você detalha mais a superfície, como a gente mostrou ali nos slides anteriores. Em termos de comparativo de tempo de levantamento, quando a gente compara o scanner, a quantidade de pessoas que você usa em campo, pessoas em escritório, peso, e a quantidade de pessoas em campo, a gente colocou aqui 0, por quê? Porque, na verdade, lá na área de levantamento não tinha ninguém. A gente mandou o drone fazer um acesso lá a essa área remotamente, né? Então, depois, pessoas necessárias para o levantamento foram 2, mas de forma remota. 0 pessoas em área de risco fazendo levantamento. O tempo é menor, pode ser feito, por exemplo, à noite. Já o processamento de dados de laser scanner, o operador ele tem que estar todo o tempo na frente do computador, limpando, alinhando as nuvens, né? Mas mesmo assim, se a gente fosse eliminar esse tempo aqui, em termos de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, a gente teria o levantamento já pronto para cálculo de volume, para extração de curvas de nível. Mais barato e mais leve. Então, esse era o ponto. A gente falou sobre os drones, falou aqui sobre um teste prático, né, uma aplicação prática do levantamento e na automação do levantamento topográfico com drones na mineração. Tá? Bom, pessoal, passando então para soluções de monitoramento automático de estruturas. Tá? Então, não só as barragens, mas dentro de uma mineração, você tem taludes altos, né? Você tem uma série de estruturas, pilhas de estéreo, pilhas de material que muitas vezes a geotecnia busca monitorar qual é a deformação, quais são os movimentos que uma estrutura como uma barragem pode sofrer e qual o risco que ela pode ter de um rompimento, né? Então, é uma questão que hoje, cada vez mais no Brasil, as empresas têm buscado automatizar esse monitoramento. Então, a gente lança a mão então, das estações totais robóticas. São estações que têm a capacidade
de medir prismas automaticamente na estrutura, de forma que a gente possa monitorar a coordenada desses prismas. Tá? Então, esses dados são enviados para um software de forma... instala-se uma estrutura de comunicação para essas robóticas, que enviam os dados automaticamente para um software capaz de gerar gráficos, capaz de gerar análises de deformação dessa estrutura, mapas de deformação e até mesmo alertas sonoros, alertas por e-mail, dentre outros. Esses sistemas, esses softwares capazes de monitorar, de trabalhar com as robóticas, também permite a conexão com receptores de GNSS sobre prismas, realizando o que a gente chama de um monitoramento integrado, aonde a gente tem não só o levantamento por robóticas, mas como receptores de GNSS capazes de coletar posições a cada segundo, ou até 20, 50 vezes por segundo, de atualizar a coordenada de um determinado ponto. Podemos também integrar sensores geotécnicos, sensores sísmicos, sensores medidores atmosféricos, né, medição de chuva, medição de temperatura, pressão. Isso tudo são dados que são passíveis de serem utilizados em dashboards, em telas, em cruzamento de informações, para que você tenha... Costumo dizer o seguinte: todos esses instrumentos são instrumentos que fazem, que medem, né, que fazem os exames na estrutura e permitem que os especialistas, os geotécnicos, possam, então, determinar a segurança, o grau de risco de uma determinada estrutura em termos de rompimento. Então, numa estrutura como uma barragem, né, essas estações mediriam dezenas ou até centenas de prismas, representando o que os geotécnicos chamam de marcos superficiais, né, marcos com as coordenadas conhecidas, onde antigamente se fazia o monitoramento por campanhas, né, estações totais, nivelamento, e hoje ele é todo automatizado com as robóticas. Nesse caso, a gente tem uma robótica que tem um custo relativamente alto, porém, cada prisma monitorado tem um custo baixo, né, cada ponto monitorado tem um custo baixo. Bom, pessoal, esse tipo Professor, de robótica... Oi? Deixa eu interromper novamente. Opa, claro. O participante Cleiton de Souza, ele fez a seguinte pergunta. Qual a margem de erro do modo convencional, feito com estação total e com o levantamento do drone? Ah, tá. A margem de erro na questão de volumetria, talvez, ele deve estar perguntando. Se for essa questão, a gente ouve dizer que, em termos de... Quando você compara o volume determinado com o levantamento topográfico convencional versus o que é com estação, com GNSS, versus o de laser scanner, a gente obtém... Vai depender muito da forma da pilha, da quantidade de reentrâncias que você tem, da quantidade de irregularidades que você tem, tá? Mas são variações que podem chegar de 3% a 5% de variação no quantitativo de volume, tá? Quando você compara, então, de 3% a 5%, quando você compara o drone com o laser, a gente tem diferenças bem menores, de entre 1%, 2%, máximo de 3%, tá? Às vezes até menor do que na maioria dos casos, menor que 1%, ou 1 ponto alguma coisa por cento. Em termos posicionais, quando a gente fala de um ponto, numa nuvem de pontos, ele tem uma acurácia posicional em torno de 5, 7, 8 centímetros. Tá? E aí, quando você fala de acurácia posicional, por exemplo, com uma estação total, cada ponto levantado com uma estação total pode ter acurácias até milimétricas, né? A questão é que você levanta em geral pé, crista, o drone às vezes ele tem uma menor precisão posicional de cada ponto da nuvem de pontos, porém ele tem um nível de detalhamento muito maior do que com o levantamento, por exemplo, com uma estação total. Então você perde um pouco em acurácia posicional, mas não é nem tanto assim, né? Coisa de 5 centímetros, mas você ganha em nível de detalhamento. Tá? Eu não aplicaria, por exemplo, o levantamento com drone para monitorar, por exemplo, o volume de uma camada de asfalto, que é uma camada fina.
mas quando a gente fala de grandes volumes de pilhas, essas questões, ele se torna mais preciso, tá? Em termos de determinação de volume. Então, voltando aqui ao tema das robóticas, a gente tem, para monitoramento de barragens, né, esses equipamentos têm capacidade de precisão milimétrica no instante da medida, tá? Você pode medir pontos até 2.500 metros, medir coordenadas até 2.500 metros. São equipamentos extremamente robustos, preparados para essa atividade. Então, eles podem ficar em campo, né? A gente acaba instalando estruturas de proteção, mas são equipamentos que... Aqui é um exemplo, onde esse equipamento está debaixo da água, né? Foi um teste que foi feito rodando aí, uma estação dessa rodando por horas e horas embaixo da água, e mesmo assim o equipamento apresentando desempenho como se a água não estivesse caindo sobre ela, tá? Então, é um equipamento que não precisa de ar-condicionado para dentro da cabine de operação do monitoramento, enfim, esse instrumento roda automaticamente. São equipamentos com precisão linear de até 0,8 milímetros mais 1 ppm, né? Ou seja, ppm é o erro com relação ao aumento de distância, extremamente precisos no ângulo, né? De 1 segundo, versões de meio segundo, instrumentos que têm a capacidade de rotacionar entre medida direta e inversa em no máximo 2,6 segundos, tá? Extremamente rápidos. Esse modelo em específico que nós estamos apresentando para vocês, eles têm uma tecnologia, a tecnologia mais avançada no mercado em termos de motores para a rotação de uma robótica. As robóticas mais antigas utilizavam servomotores com engrenagens. Já no caso, nós temos sistema por acionamento por indução magnética. A mesma tecnologia utilizada no trem-bala, não tem atrito, não tem toque. Isso traz uma série de ganhos em termos de menor tamanho, menor desgaste, controle mais preciso, então menor consumo de energia. Todo o acionamento ele não tem dos motores, nas rotações horizontais e verticais, elas são feitas através de indução magnética, não tem um contato físico das peças, tá? A Trimble S9, que é esse modelo que eu apresentei para vocês, é o único modelo do mercado que tem esse tipo de característica. Falando do monitoramento por GNSS, nós temos a possibilidade de, com a estação total, se vocês repararem nos slides anteriores, a gente tem a necessidade de ter a intervisibilidade. Então, a vantagem é uma estação total capaz de monitorar uma centena de prismas, né, dezenas de prismas, que custam bem mais barato. Porém, você tem que ter a intervisibilidade entre a estação e o ponto. No caso do GNSS, uma montanha, por exemplo, ela não é um problema, tá? A gente pode ter as bases GNSS distantes, 20, 30 quilômetros, monitorando receptores mais, né, além. Então, às vezes, você tem estruturas que não permitem pontos fixos, pontos que não movimentam, ou seja, né, a estação ela tem que estar instalada num ponto fixo, que ela é referência, né? Ela tem que monitorar o movimento dos prismas. Se ela movimenta, você não monitora, né? Então, quando você tem situações onde você não tem posição adequada para instalar a estação total, você pode lançar mão, por exemplo, do posicionamento com GNSS, instalar suas bases mais distantes e monitorar a estrutura por GNSS, tá? Até 30 quilômetros você pode trabalhar dentro desses níveis de precisão, em tempo real 8 milímetros mais 1 ppm, na vertical 15 milímetros mais 1 ppm, e o pós-processado até 3 milímetros e 5 milímetros na vertical. Os softwares de monitoramento, eles realizam o monitoramento em tempo real, mas também têm a capacidade de automaticamente gerar pacotes de dados, reunir, por exemplo, 1 hora de dados para gerar uma posição dessa 1 hora de dados. Todo mundo conhece o posicionamento de GNSS, sabe que quanto mais tempo de dados para a determinação de uma única coordenada, uma maior precisão, então, na determinação dessa coordenada. O tempo real é para verificar situações críticas, né, de eminência, de um rompimento, de movimento repentino, possível de ruptura numa estrutura, e o pós-processamento te permite validar
se você não tem movimentos repentinos, mas tem movimentos lentos que você tem que monitorar com maior precisão ao longo do tempo, o GNSS te dá essa capacidade. Os softwares que gerenciam esses dados hoje em dia de forma automática fazem esse processamento de forma automática. Outra questão, com uma estação total robótica, você tem a capacidade de medir, por exemplo, uma dezena de prismas, algumas dezenas de prismas em questão de poucos minutos. Mas passam-se alguns minutos até que você volte a medir o primeiro prisma da sua sequência. No caso do GNSS, quando você precisa de uma alta frequência, uma alta taxa de atualização da coordenada daquele ponto, ele é importante. Tem receptores hoje no mercado com capacidade de atualizar a coordenada do ponto até 50 vezes, até 100 vezes hoje em dia por segundo. Tá? Uma outra tecnologia interessante para essa atividade com o GNSS, você pode lançar a mão das bases, ok, né, que é uma técnica, e a outra técnica é utilizar correções via satélite. A Trimble tem uma tecnologia chamada RTX, também única no mercado, que permite você receber correções de uma rede de bases e posicionar a nível até milimétrico, né, no modo de pós-processado, esses receptores instalados nas estruturas. Então, ele faz o papel de envio de correções atmosféricas, de correções das observações de GNSS para que esses receptores rovers possam fazer um posicionamento preciso sem o uso das bases. Bom, pessoal, então, assim, seja a estação total, seja um receptor GNSS, ou até mesmo os sensores geotécnicos, piezômetros, tensômetros, inclinômetros, todos esses sensores são passíveis de integração a uma comunicação via Wi-Fi, via rádio, chegam até o software de controle, software que processa cada dado de uma forma diferente, o GNSS é processado diferente de estação total, e geram coordenadas ou diferenças de coordenadas entre a coordenada original e a coordenada atual de um determinado ponto na estrutura, gera gráficos a respeito dos possíveis movimentos desses prismas ou GNSS. Você pode cruzar essas informações com leituras de temperatura, de pressão, para verificar se essas podem estar influenciando nas suas medidas, né? Você pode cruzar esses dados com outros sensores, como, por exemplo, os dados de um piezômetro. Então, basicamente, você tem os sensores, você tem que ter uma integração em campo, instalação que envolve rádio, que envolve sistema de energia para alimentação desses instrumentos em tempo real, e serviços para realizar a construção de toda essa infraestrutura, né? O software de monitoramento, ele permite vários tipos de análise, de visualizações. Você pode ter a posição desses sensores em campo. Ao passar o mouse sobre um determinado prisma ou sensor, ele te mostra as últimas leituras, as diferenças ou os movimentos desses pontos. São softwares bastante intuitivos, com uma tela de visualização numa página web, onde você tem vários aplicativos, aplicativos que lhe permitem monitorar os sensores, a saúde dos sensores, se eles estão ligados ou pode ter ocorrido algum corte de energia, câmeras também podem estar integradas ao sistema. Você tem ferramentas completas para geração de gráficos, de análises, de geração de alertas, essa visualização desses dados em forma de mapas, né? Até a emissão de relatórios e alertas sonoros na área da estrutura. Então, todos aqueles dados, seja de coordenadas de um sensor GNSS, velocidade de vento, dados de um inclinômetro ou de piezômetros, prismas, tudo isso pode estar dentro de uma interface que cruze os dados desses diferentes sensores. Tá? Você tem vistas compostas, né, onde você tem não só... Você tem uma lista de sensores, ok, mas onde eles estão posicionados? Qual é a direção do movimento? Então, você tem uma vista de mapa, com um mapa de calor, pontos que estão movimentando mais, qual a direção desse movimento, qual a intensidade desse movimento. Tá? É possível também calcular a velocidade, o inverso da velocidade,
que é uma informação que hoje na geotecnia tem se utilizado. Você pode introduzir condições de limiares, né, e para geração de alertas, aonde se você diz para o software, olha, se esse prisma movimentar mais do que X milímetros, emita um alerta. Se esse prisma movimentar mais do que X centímetros, emita um alerta nível 2. Eu posso inserir condições booleanas, onde um alerta ele é emitido se um grupo de prismas tem um movimento em paralelo, né? Se uma ou outra informação ou outra variação ocorrer, por exemplo, se tem um movimento de um prisma associado a uma variação anormal da pressão interna de uma barragem, por exemplo, eu posso concluir que isso está me dando informação de que realmente tem algo muito errado e que eu tenho que emitir um alerta. Então, eu tenho essas lógicas booleanas que eu posso construir para emitir alertas de forma mais segura. Softwares, eles têm plataformas web para te dar mobilidade de acessar esses dados de onde você estiver. Aqui alguns exemplos de instalação dessas robóticas, né? Elas ficam protegidas em cabines. Com vidros especiais. Um exemplo, ligadas a sistemas de comunicação em tempo real, mandando alimentação independente também por geradores fotovoltaicos. Enfim, isso realmente é um processo que é totalmente automatizado. Bom, pessoal, terminamos aqui então o tópico sobre monitoramento. Acho que os tópicos mais extensos seriam esses. Agora nós vamos passar a falar de estações totais robóticas. No método convencional, então você tem um operador atrás de uma estação, fazendo a mira, olhando para a luneta, mirando no prisma. Você tem que movimentar o ângulo horizontal e vertical da estação de forma manual. E, em geral, dependendo da aplicação, você produz aí em torno de 1.000 a 1.500 pontos por dia. Já com uma estação robótica, você pode ter um único operador, tá, controlando a estação via rádio no bastão. A estação movimenta seguindo o movimento do prisma e você pode disparar as medidas aqui do bastão de forma totalmente automática. Então, isso é uma outra tecnologia que dentro de uma mineração pode trazer uma alta produtividade, uma alta capacidade de automação. Você reduz a equipe, você reduz a necessidade de alguém ficar em área de risco com a estação, algo bastante automatizado. Aqui é um exemplo de uma estação seguindo um prisma de forma automática, só um exemplo. Isso traz uma produtividade de 3 a 4 mil pontos por dia no levantamento com bastão. Então, é mais um método de você automatizar atividades em campo. Aí você tem diferentes modelos, diferentes precisões, capacidade de alcance, de medição sem prisma, com prisma, enfim. Tá? Não vou entrar muito em detalhes nos modelos existentes aqui, mas tem uma série deles com diferentes precisões, alcance, né, de medição de até 800, 2.000 metros, uma série de tecnologias. Atualmente existe no mercado equipamentos, scanners e estações totais robóticas integradas em um único equipamento, como por exemplo esse modelo da Trimble SX10. É um scanner e uma estação robótica integrados no mesmo equipamento. É um scanner de 27.000 pontos por segundo, com as funcionalidades de uma estação total robótica. É uma tecnologia que divide o pulso laser de cada emissão em vários pulsos, permitindo que você possa escanear uma área completa em menos de 12 minutos. Tem é um equipamento que não tem mais a luneta convencional, mas tem um sistema de 3 câmeras que permite que o operador tenha na visualização do tablet de operação tudo que você teria de visão através da luneta, e até melhor. Então, você melhora a condição do trabalhador em campo, não tem que ficar baixando para olhar na luneta, tudo pela tela do tablet, você pode realizar o levantamento de forma remota. Essa aqui é a tela do tablet,
com software de operação. Então, conforme eu aumento o zoom, o software faz a mudança de câmeras, né? Passando para câmera com maior capacidade de ampliação, até o uso da câmera telescópica com capacidade de zoom de até 84 vezes. Nós estamos aqui no exemplo a 200 metros de distância e olha o detalhe que eu consigo fazer uma pontaria através da imagem num prisma, por exemplo. Esse levantamento aqui foi feito em 4 minutos, né? O levantamento de 12 minutos é 360 graus, mas quando você tem uma porção do horizonte para fazer o levantamento, isso aqui foi feito em 4 a 5 minutos, se eu não me falha a memória. Você tem toda uma face aqui, toda uma face de taludes levantada em questão de minutos. Tá? Automaticamente o software também pode fazer a limpeza desses dados e gerar para você modelos digitais de terreno. Dessa forma, você percebe aqui pequenas erosões, variações, muito preciso. Tá? Então, isso também automatiza muitos processos em campo. A capacidade de ser uma robótica permite que você faça coisas que os lasers não permitem, né? Por exemplo, levantar pontos inacessíveis. O pé dessa pilha aqui, por exemplo, uma pilha que não permitia acesso dentro da área. Então, você pode levantar o pé da pilha utilizando a ferramenta de robótica, o bastão, fazendo passagem pelo pé da pilha de forma automática. Softwares de escritório também, pessoal, permite que você faça, quando você tem uma área que você tem máquinas, você tem postes, você tem outras estruturas que não interessam a topografia, você tem que limpar isso na nuvem de pontos. O software permite que você selecione a área de interesse, rode algoritmos de classificação para separar o que é árvore, o que é poste, o que é prédio, desative essas camadas automaticamente, gere um modelo digital, tudo isso em questão de minutos. Você pode limpar toda uma área e gerar modelos precisos de forma automática. Passando para soluções GNSS, eu não vou ficar detalhando muito a questão do funcionamento do GNSS, né? O que a gente usa no RTK e tudo mais, mas é imprescindível você ter uma base sobre um ponto de coordenadas conhecidas, né? E essa base, você tem aquela forma que eu mostrei inicialmente lá no início da apresentação, instalando ela no tripé. O que isso acarreta? Toda vez que você vai instalar a base, você tem que ir até o campo para fazer a instalação. Você tem que medir a altura da base, você tem que nivelar a base. Isso te introduz erros no levantamento, porque toda vez que você instala, a gente estava falando de precisão agora há pouco, né? Toda vez que você coloca um instrumento sobre um ponto e retira ele, sempre você tem um erro ali de centragem do equipamento, você tem um erro de medida da altura do instrumento. Isso tudo varia de operador para operador, no nível de cuidado em campo e tudo mais. Então, a base fixa, você tem a possibilidade de ter uma antena, um receptor GNSS instalado numa estrutura fixa, traz uma série de vantagens. Na operação 24 horas por dia, você elimina a questão de ter que instalar uma base e retirar todos os dias, e você estabelece um referencial livre de erros, ou seja, o cara vai lá, instala a base, mede a altura errada, você introduz esse erro sistemático para todo o seu levantamento. No caso da base, você tem uma coordenada fixa, isso provê correção para toda a área de levantamento. Isso não só na mineração, em diversas áreas, base fixa, onde você tem uma obra localizada, onde você tem uma operação que está sempre ali, é interessante você ter o uso de uma base fixa para automatizar esse processo. E depois... Luiz, temos 2 perguntas aqui. Perfeito. Um do Vanderlei falou o seguinte: se tivesse um sistema de monitoramento dessa na barragem de Brumadinho, poderia ter evitado a morte de tantas pessoas? Olha, essa pergunta é complicado a gente dar um parecer, cada estrutura é uma estrutura, né? Tem diferentes fatores que levaram essa barragem ao rompimento. Mas a gente acredita, sim, que esses sensores poderiam ajudar os profissionais a prever um pouco mais de antecedência um acidente como esse. Tá? Tanto é que, atualmente, todas as mineradoras, incluindo a própria empresa aí envolvida nessa questão, ela tem investido pesado
em sistemas automatizados, tá? De estrutura. Então, eu digo sempre o seguinte, o sistema de monitoramento ele não evita o colapso, mas ele tenta te avisar um pouco antes a respeito desse colapso. A maioria das estruturas, em geral, ela não rompe de uma hora para outra, ela dá sinais. Né? Eu não sou geotécnico, eu sou engenheiro cartógrafo, mas a gente conversando com os geotécnicos, eles dizem sempre que você tem um aumento de pressão interna, você tem uma erosão superficial, você tem um recalque aqui ou acolá, então você sempre vai ter alguns sinais. Então, vou dizer, talvez não tivesse sido da forma como foi. Não é que você vai eliminar a possibilidade de risco, mas você traz muito mais informações para os analistas, tá? Então, assim, se você analisa uma estrutura, tá? Só por um parâmetro, eu costumo fazer um paralelo com os médicos, né? Então, às vezes você vai no médico, ele te pede um exame, ele olha aquele exame e fala, não é aqui. Vou te pedir agora um outro exame. Vou te pedir um exame de sangue, vou te pedir uma ressonância, vou te pedir uma tomografia. Muitas vezes, o médico da barragem, ou seja, o geotécnico, ele precisa de vários parâmetros. Então, se ele faz um levantamento dos marcos superficiais a cada semana, ele pode estar olhando lá, eventualmente, algum sinal, algum dado de outros sensores, como inclinômetros, que não estão apresentando variações, mas se ele poder monitorar isso a cada hora, a cada minuto, ele poderia ter tido informação a respeito do deslocamento um pouco antes. Tá? É difícil dizer que teria evitado tantas mortes, mas porque cada modo de falha de uma barragem é diferente, pode variar, mas talvez teria dado mais parâmetros, pelo menos, para os profissionais. Tá? Tem uma outra pergunta aqui do Tiago Forte. Como mudar um sistema de referência de base da TUM, atualizando todo o banco de dados, desde a pesquisa à exploração de uma mina de céu aberto? Aí já é um trabalho... Primeiro, né, você tem que identificar muito bem qual é o sistema de coordenadas em que foi implantada, se eu estou entendendo bem a pergunta, o sistema de coordenadas em que a mina foi implantada, se ele é um sistema local, para que você faça a conversão para um outro sistema de coordenadas, vamos dizer, para um sistema global, ou um sistema, como por exemplo, né, o sistema adotado no Brasil, o CIRGAS 2000, o ideal é que você possa ter, no mínimo, pontos em comum entre esses dois sistemas, para que você possa fazer o cálculo das conversões. Esse cálculo dos parâmetros de conversão ele pode ser feito manual, né? Existem fórmulas para isso, mas existem softwares que hoje, ao você entrar com dados de pontos Só um minutinho que travou aqui. Me informaram que... Onde você tem a coordenada, e você tem a coordenada desse sistema. Voltou? Só um minutinho. Voltou? Professor, você pode repetir, por favor? Claro. Estou explicando assim, que é fundamental para você fazer um sistema de conversão, para você fazer a conversão de todo um sistema de coordenadas, né? Você primeiro tem que saber os parâmetros de translação, rotação e escala entre os dois sistemas, certo? Ou seja, a gente tem que ter pontos conhecidos no sistema de coordenadas atual, e esses mesmos pontos a gente tem que levantar a coordenada deles no sistema em que se deseja transferir, deseja converter o sistema. Então, uma vez tendo as coordenadas nos dois sistemas para os mesmos pontos, isso em geral você pede aí mínimo de 3 a 4 pontos, bem distribuídos na região da mina, você pode calcular os parâmetros de conversão de um sistema para o outro. Agora, a questão de você transferir, de você mudar todo um banco de dados que usa coordenadas antigas para as coordenadas novas,
Aí tem uma outra questão, esse banco de dados, essa lista de coordenadas, essa lista de estruturas que têm coordenadas conhecidas, elas estão em um formato compreensível, capaz de ser compreendido por esse software? Se elas não estiverem, você vai ter que ter um trabalho de gerar uma lista dessas coordenadas, um arquivo com todas essas coordenadas, de forma que o software consiga interpretar e fazer a conversão. Tá? Tem aí um trabalho de você trabalhar com software, com formatos de arquivos, verificar que formatos que estão esses arquivos do banco de dados antigos, para que você faça a conversão. Então, a teoria é pontos com coordenadas nos dois sistemas. Calcula-se os parâmetros de conversão e depois a gente, então, tem que ver meios de software para converter todo o banco de dados. Né? Finalizando esse momento de perguntas agora, o Luan fez a seguinte pergunta. No que diz respeito à cintilação ionosférica, há diferença entre receptores GNSS topográfico e agrícola? Bom, a cintilação ela é um efeito causado aleatoriamente devido a variações, né, repentinas na camada da ionosfera. É um efeito causado no GNSS, até hoje muito estudado pelos pesquisadores da área. Tá? É um efeito que pode ocorrer em diversas regiões do globo e é difícil de prever. Tá? Tem alguns horários específicos que a gente tem maior ou menor efeito. Os receptores agrícolas, tanto os receptores agrícolas quanto os receptores topográficos, ou qualquer um deles, hoje existem diferentes tipos de receptores que têm capacidade de... O que ajudaria na mitigação ou em tentar melhorar situações, o posicionamento quando você tem a ocorrência da cintilação. Um ponto é você ter um receptor com capacidade de coletar um número maior de constelações, um número maior de satélites. Né? Então, por exemplo, se você tem um receptor agrícola que tem só GPS, ele está mais suscetível porque você tem uma quantidade menor de satélites. Se você tem um receptor topográfico que tem GPS e GLONASS, ele já tem uma vantagem porque ele tem um número maior de disponibilidade de observações e de satélites. Agora, você tem receptores agrícolas hoje também com capacidade de receber GPS, GLONASS, Galileu, Compass, QSS, enfim. Então, assim, uma questão importante é ter uma disponibilidade maior de constelações e de observações. Isso ajuda, porque a cintilação, pegando do ponto que você está com o GNSS, se você olhar 360 graus no horizonte, a cintilação ela não ocorre em todo o seu campo de visão, tá? Em todo o horizonte, na sua possibilidade de visão. Então, alguns satélites, vai ter satélites que sofrem maior influência, ou satélites que passam por regiões com cintilação e satélites que não. Então, você tem como minimizar, uma das formas de minimizar, ou de tentar ter um melhor posicionamento, ou posicionar em momentos de cintilação, é você ter a disponibilidade de mais satélites. Tá? Aí, logicamente, que a sua base também tem que estar preparada para esses satélites, e aí tem, hoje em dia, receptores que também tentam trabalhar com esses dados de forma a minimizar esse efeito. Existem períodos de menor cintilação, existem períodos onde você tem níveis de cintilação tão extremos que mesmo que você tenha o melhor receptor do mundo, você vai acabar sofrendo os efeitos da cintilação. Né? Não é um negócio que ocorre a todo momento, varia de acordo com o ciclo de atividade solar, que é a atividade solar. Né? A gente tem exemplos na história aí do Brasil, acho que lá em 2001, onde ocorreram tempestades solares enormes, de grande magnitude, onde em algum momento do dia, todo e qualquer GPS lá apresentou erros de mais de 100 metros no posicionamento, ou até com o corte da capacidade de posicionar. Tá?
Então, ele ser da área agrícola, topográfica ou de monitoramento depende do receptor que você está utilizando. Tá? Não tem muita relação com... Nas diferentes áreas, hoje você tem receptores com capacidades similares. Tá? Posso prosseguir, então? Não sei se eu respondi a pergunta. Talvez Pode falei sim, pode. Talvez falei até demais, né? Pessoal, a tecnologia RTX é uma tecnologia que vem é uma tecnologia da Trimble, vem de um conjunto de bases espalhadas pelo mundo, mantidas por esse fabricante, capazes de gerar, que são dados do mundo inteiro de bases GNSS que são enviados para um centro de processamento, onde são gerados modelos matemáticos para calcular parâmetros de correção global, essa central envia essas correções para uma rede de satélite de comunicação que, posteriormente, disponibiliza esses dados via banda L para os receptores GNSS. Isso também facilita para o usuário em campo, porque ele não precisa se preocupar com as bases em si, mas sim com o posicionamento, tá? E isso permite com que, aqui mostrando a rede de bases, né? Você tem um centro de processamento nos Estados Unidos e na Europa, para ter uma redundância de dados. Uma vez transmitidas para o satélite de comunicação, ele transmite essa correção para o receptor em campo, permitindo que você se posicione em qualquer lugar do globo, com precisão centimétrica, sem o uso de uma base. Isso é uma tecnologia bastante interessante, também utilizada na mineração. Rovers GNSS RTK. Vou apresentar para vocês aqui o que tem de mais novo hoje no mercado e mais moderno em termos de tecnologia para levantamento. A gente já tem visto no mercado uma série de receptores falando de sistema de inclinação, sistemas de inclinômetros para operação com receptores GNSS. Qual que é a vantagem? A capacidade de você poder coletar coordenadas em áreas com bastão inclinado sem se preocupar, porque o GNSS, diferente de estação total, né, que tem lá os compensadores, eles até então não tinham. Então tem uma série hoje de receptores no mercado que tem apresentado, que apresenta essa tecnologia. Porém, não é só ter um inclinômetro, não é só ter um sistema inercial embarcado. Isso tem que estar associado ao software e tem que ter a capacidade de controle e de realmente de compensar essa inclinação para que te dê a coordenada do ponto em questão. Tá? Então, tem N receptores, mas assim, confiram, porque nem todos integram ou entregam a real inclinação, o real posicionamento. Tá? Então, essa tecnologia, chamada TIP, né, que vem de Trimble Inertial Platform, ela é uma tecnologia que permite realmente você não precisar da bolha no bastão e nem sequer precisar da bolha digital na controladora. Você não se preocupa mais com olhar se o seu bastão está inclinado ou não. Você tem que botar a ponta do bastão no ponto em questão e pronto. Tá? Então, esse receptor, o Trimble R12, ele tem a capacidade real, né? Não simplesmente diz em catálogo que tem lá o inclinômetro. Aqui um exemplo. Veja que o operador está inclinando o bastão quase que 90 graus e mesmo assim gerando coordenadas com precisão de 2 centímetros. E um outro detalhe, uma outra tecnologia que tem embarcada hoje nesse receptor, que também é uma novidade única no mercado, é a capacidade de usar todos os satélites realmente disponíveis, porque hoje a gente fala em diversas constelações, GPS, GLONASS, Galileu, Compass, mas às vezes você pega receptores que ele tem a capacidade de receber todos, mas quando você vai ver na realidade, o que ele usa para fazer o posicionamento, para gerar coordenadas, no máximo ali o GPS e o GLONASS. Então não basta, gente, ter a capacidade de receber todas as constelações. Ele também tem que ter a capacidade de usar isso de forma adequada para gerar uma posição com confiança. Então,
Vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa capacidade desse receptor. Aqui o usuário ele mostra que mesmo movimentando o bastão, ele está locando um ponto, ele movimentou ali, quando ele fez aquele movimento, vou voltar aqui e passar de novo, quando ele faz esse movimento, voltar, opa, veja que ele está inclinado e ele está centrado a nível de 1 centímetro no ponto. Eu queria esse outro slide aqui. Quando ele faz o movimento ali, ele movimenta 20, 30 centímetros e na tela ele não mostra mais do que 1 ou 2 centímetros de diferença para a posição. Então, essa tecnologia, pessoal, traz possibilidades que nenhum outro receptor conseguiria fazer, que é a capacidade não só de coletar pontos em ambientes onde você não pode chegar e ficar ali nivelado, que você corre o risco de cair aqui, né? Aqui um ponto inacessível. Então, permite você coletar pontos onde jamais você poderia coletar com receptor convencional. Já a outra tecnologia que integrada a esse equipamento permite fazer essa atividade é essa capacidade que eu falei para você, não só de receber todos os sinais de GNSS, mas como também a capacidade de processá-los de uma forma inteligente para gerar coordenadas acuradas, mesmo, por exemplo, debaixo de árvores, próximo de um prédio, próximo de uma casa. Então, essas duas tecnologias juntas permitem algo que até então era inimaginável, que é a capacidade de coletar pontos com acurácia de milímetros ou poucos centímetros debaixo de um ambiente como esse aqui, que a gente está mostrando para vocês de uma vegetação mais densa. Tá? E aí tem gente que vai falar assim, mas eu tenho um receptor que eu coleto uma coordenada e eu vejo uma alta precisão dentro de um ambiente com área vegetada, né? Com área de vegetação. Porém, como a gente sempre fala, receptores de GNSS eles são otimistas. A precisão, muitas vezes, não significa exatamente a acurácia, o quão aquilo está próximo da realidade. Então, se você faz um levantamento com o GNSS, olha para o coletor, ele está te apresentando milímetros, às vezes, de precisão, quando você compara com o dado de uma poligonal, de uma estação total, às vezes ele dá 10, 15, 20 centímetros de precisão, tá? De acurácia, na verdade. Aqui, fazendo um comparativo desse equipamento com outros equipamentos do mercado, foi possível observar a acurácia posicional de em torno de 1, 2, 3 centímetros versus algo em torno de 20 centímetros na horizontal e aqui versus 15 centímetros na vertical. Também o tempo para convergir a posição, o tempo de coleta no ponto foi muito maior, muito mais rápido do que comparado a muitos outros receptores do mercado. Então, essa tecnologia chama-se ProPoint, é uma tecnologia única, tá? Então é por isso que esse receptor, aqui tem um vídeo mostrando esse receptor, esse controlador aqui que está com o operador, ele está controlando o GPS em cima do bastão e também, ao mesmo tempo, uma robótica que está fora, medindo a coordenada de um prisma que está logo abaixo do receptor. O software ele faz as diferenças, então aqui a ideia era comparar a coordenada gerada pela estação total versus a coordenada gerada pelo receptor GNSS. E vejam o seguinte, aqui ele vai então comparar as duas coordenadas, né, no processo de locação. A gente tem 1,8, 1,3 centímetros de acurácia posicional debaixo de árvore e debaixo de neve. Uma situação assim que nenhum outro receptor conseguiria dar esse tipo de acurácia. Então, isso permite levantar. Imagina que você tem essa tecnologia capaz de te dar melhor posicionamento mesmo em um ambiente com obstruções. E você tem um inclinômetro, permite você coletar pontos em situações como essa, tá? Com uma certa obstrução da constelação visível e também com o bastão inclinado para te ajudar a coletar essa coordenada. Isso na mineração, isso é um lançamento, tá, pessoal?
Está chegando agora uma novidade que deve estar aí no Brasil, né, dentro de um mês ou dois, e isso, por exemplo, na área de mineração, não tem um exemplo aqui de mineração, mas coletar coordenadas no pé de um talude, coletar coordenadas na crista de um talude, são atividades, às vezes, de maior risco, então você não chegar muito próximo, você ter essa capacidade de coletar de forma inclinada, é algo que te traz bastante benefício. Além disso, o fato de você não estar olhando a todo tempo para a bolha do bastão, permite que você simplesmente pare, colete e já passe para o próximo ponto. Então, aqui é um exemplo de tempo para coletar 10 pontos com e sem a ativação do sistema inercial embarcado no GNSS. Isso permite que você aumente a sua produtividade em, no mínimo, de 30% a 40% mais produtivo do que com o GNSS mais convencional. Praticamente, em algumas situações, você pode chegar a produzir o dobro do que um GNSS convencional. Tá? Então, em questão de 45, 46 segundos, 49 segundos, foi o tempo que esse operador levou para levantar os 10 pontos, já sem o inclinômetro levou 1 minuto e 24. Tá? Bom, pessoal, sobre o GNSS era isso. O R10, o R12, que é esse modelo que eu apresentei para vocês, ele tem a capacidade de integrar, ele vem com a coletora TSC7, que é um novo coletor, é praticamente um computador de campo, traz o Windows 10, tela melhor para melhor visualização em campo, no sol, com capacidade de processamento, até mesmo para instalar um software de pós-processamento dentro desse equipamento, tá? Esse coletor. E esse coletor, integrado a esse tipo de receptor com inclinômetro, traz a possibilidade de uma tecnologia, que é o nosso próximo tópico, que está bastante aí também na mídia, foi muito falado no Drone Show, no Mundo Geo, que é a realidade aumentada, que é a possibilidade de você visualizar, por exemplo, um projeto, o desenho de um projeto, posicionado precisamente no ambiente através da tela do seu dispositivo. Tá? Então você consegue habilitar, desabilitar um layer aqui, visualizando um projeto. Eu tenho mais alguns slides falando especificamente, essa tecnologia chama-se Trimble Sight Vision, onde você pode usar um celular ou, no caso do R12, o próprio coletor preciso. Então você pode visualizar, por exemplo, o projeto de um prédio, onde ainda não existe o prédio. Como é que vai ficar, como é que está o terreno versus, você tem uma terraplanagem, versus o seu projeto. Tá? Isso é gerado através da tecnologia Trimble, mais um motor de processamento da Google. Associa, logicamente, precisa do posicionamento para que você posicione o projeto no campo, mas a visualização é virtual, né? Você poderia, por exemplo, na mineração, eliminar a necessidade de estaca para ver se a terraplanagem chegou ou não a uma determinada estaca. Tá? Aqui nós estamos vendo um projeto da Via, ainda não está construída, mas aqui está aparecendo na tela do operador em campo como que está ficando. Se ela está abaixo ou acima da terraplanagem, você pode conferir o seu projeto em campo, utilizando essa tecnologia chamada Sight Vision. Você pode ver, por exemplo, torres de alta tensão em um local que essa torre ainda não existe. Tá? Como é que vai ficar a sua rede? Qualquer tipo de projeto pode estar embarcado, ou desenho, né, CAD, embarcado no seu aplicativo para visualizar algo em campo que ainda não foi construído, ou que foi construído, mas não está visível. Por exemplo, você tem uma rede de tubulação, ela não está visível, ela está enterrada, mas você pode visualizar, se ela foi documentada, se tem projeto dela gravado, você pode visualizar o posicionamento disso em campo. Então, isso traz benefícios, por exemplo, se eu vou fazer uma escavação, se eu vou fazer vamos trazer para mineração, eu quero visualizar a posição dos meus piezômetros dentro de uma barragem em campo para discutir com algum outro profissional. Então, eu posso projetá-los em campo, visualizar isso dentro da tela do seu software.
recebe dados de SketchUp, de N softwares do mercado, tá? Esses modelos 3D podem ser importados. Existe um sistema web também para gerenciar a transferência desses dados para a tela. E você pode ter, então, o modelo digital do terreno, o projeto, por exemplo, aqui de um prédio. Você vai a campo, então, e você pode olhar na tela e ver o seu projeto em campo, como é que vai ficar, qual que é o posicionamento. Você pode apagar e mostrar layers e várias informações em campo aqui para conferir. Aqui está vendo o ponto virtual. Quando ele bota num nível de transparência, ele vê o ponto real, um ponto de referência, onde você pode visualizar a comparação entre o real e o virtual. Bom, pessoal, o último tópico, para finalizar, também na mineração você tem, às vezes, que fazer levantamento... Deixa eu só interromper antes, então. Perdão. Opa, pode sim. O Tiago Forte fez uma nova pergunta aqui a respeito do GNSS. Claro. Ele perguntou, como identificar se a cintilação está influenciando no sinal do GNSS? Você vai... você não tem assim, uma ferramenta específica, tá? A gente já recebeu, às vezes, chamados de suporte, onde o pessoal, meu GPS está perdendo precisão, não estou conseguindo fixar a coordenada, está variando muito. São sinais típicos de cintilação. Tá? Você está num ambiente onde você faz o trabalho todos os dias, por exemplo, numa situação costumeira, você tem ali uma base transmitindo tudo dentro da normalidade, você não tem vegetação em volta, você não tem paredões em volta, e o seu receptor está te apresentando uma baixa precisão ou não está conseguindo realizar o posicionamento. Pode ser várias coisas. Pode ser o seu receptor com defeito, ou pode ser um momento de cintilação. Existem alguns horários do dia em que a gente sabe que tem uma maior suscetibilidade à cintilação. Alguns períodos na parte da tarde, à noite. Então, tem algumas coisas mais típicas. Existem alguns serviços na internet que apresentam mapas dos índices de ionosfera, índices de cintilação, em tempo real, aonde você poderia consultar para ver, olha, eu estou posicionando todos os dias numa determinada região, mas em um determinado horário do dia, um período do dia, estou tendo dificuldade de realizar o posicionamento. Você confere um serviço desse de disponibilização de índices ionosféricos e vê que tem uma maior atividade da ionosfera ou da variação do valor ali de quantidade né, da atividade ionosférica ou dos índices de cintilação, provavelmente o diagnóstico é cintilação, mas não tem assim um receptor que acuse na tela, olha, agora tem cintilação, agora não tem, o problema é esse ou não é. Você vai ver desde uma degradação da precisão até a indisponibilidade de posicionamento, tá? Mas aí tem que fazer uma avaliação a respeito do que você tem. Estava tudo funcionando e de repente parou de posicionar, um dos efeitos possíveis é a cintilação. E aí, pessoal, fazendo um parênteses, quando a gente vê os países da Europa, Estados Unidos, o Polo Norte em si, a atividade ionosférica ela é muito menor. Se você pegar um mapa de atividade ionosférica, vocês vão ver que o Brasil é privilegiado ao contrário, né? A gente está numa região, infelizmente, que tem uma alta atividade ionosférica. No Nordeste, principalmente, é uma região onde passa o Equador magnético, onde a gente tem efeitos realmente, até a região sudeste aqui, são regiões que sofrem muito com a questão de cintilação. Tá? Infelizmente, é um fenômeno natural que interfere no GNSS, não é todo o tempo, mas alguns operadores que
que estão constantemente usando todos os dias, em algum momento do ano, ou nesse ciclo de 11 anos que eu comentei para vocês, podem perceber esses efeitos. Tá? Então, vale a pena checar esses serviços na internet que mostram o grau de atividade atmosférica, verificar se na sua região está ocorrendo uma maior variação, está ocorrendo cintilação, e verificar todos os seus outros possíveis fontes de erro, né? Então, não tem uma regra, um software que te dê isso no momento da coleta, não. Tá? É uma análise dessa forma. Não sei se eu respondi, a gente pode falar disso em mais detalhes, mas seria essa a explicação. Pessoal, seguindo então aqui com a questão dos levantamentos de GIS, né? Não sei se quer complementar a pergunta, respondi, prosseguimos. Se houver alguma complementação aqui nos comentários, eu te aviso. Tá bom. Então, pessoal, vamos lá. GIS vem de Geographic Information System, né? Sistema de Informações Geográficas. A gente sabe, como o próprio Thiago comentou aí, que muitas vezes você tem uma coordenada, mas essa coordenada é a coordenada de um determinado objeto. Esse determinado objeto tem outras características, e o que a gente chama de sistema de informação geográfica é a possibilidade de você ter dentro de um banco de dados não só coordenadas de objetos, ou de estruturas, ou de uma vegetação, mas também atributos, né, uma tabela de atributos desses objetos. Você pode ter diferentes camadas de informações, como, por exemplo, informação posicional da rede hidrográfica, de construções, de vegetação, tipos de solo. E para coletar esses dados, quando você está em campo coletando uma informação de coordenada, você às vezes quer preencher nesse seu banco de dados informações, outros tipos de informação. E um exemplo que a gente coloca aqui, por exemplo, relacionado à mineração, imagine que aquele exemplo de aplicação lá de anotação dos perfis de sondagem na mão, numa planilha. Então, você hoje tem a diversidade de coletores de dados, a gente chama coletores de dados voltados à aplicação de GIS. Por exemplo, um tablet como esse T10, que você poderia ter aqui uma tabela para anotar, por exemplo, um perfil, você poderia ter fotos desse perfil, das amostras desse furo de sondagem, e introduzir digitalmente numa planilha informações da posição do furo, informações de medidas ali, né, de que tipo de material você tem nas diferentes camadas, já de uma forma digital. Então, também agilizaria o trabalho de mapeamento, não só de mapeamento, mas também de atribuição das informações àquela coordenada relacionadas ao furo, né? Enfim, pessoal, cada tópico desse poderia virar uma apresentação diferente, né? E a gente poderia discutir horas e horas, mas eu já falei bastante, excedi bastante meu tempo aqui. Finalizar. Mineração hoje cada vez mais as empresas criam o mapeamento cadastral de todos os ativos que você tem dentro de uma mina. Então, isso tudo é muito importante. Cada vez mais as geotecnologias estão presentes e geram informações para os tomadores de decisão, né? Então, a automação desses processos também traz maior segurança, você tirando o pessoal de área de risco, produzindo mais, economizando dinheiro. Então, é inevitável, né, o uso das geotecnologias nesse ambiente de mineração. Pessoal, é isso. Agradeço pelas perguntas, né? A gente, ao longo aí da apresentação, já respondeu algumas delas. Peço desculpas por ter alongado muito mais aqui no tempo, mas acho que foi importante aí para responder as perguntas. E é isso. Obrigado a todos. Obrigado ao Equali pela oportunidade de apresentar essas tecnologias para vocês.
Luiz, muito obrigada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui conosco, essa primeira palestra online pelo Equali. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado esse momento para expandir os conhecimentos na área. Aproveitando também essa oportunidade, eu gostaria de agradecer a Santiago e Sintra, né, que é nossa parceira aí há 10 anos, as nossas aulas práticas de topografia, GNSS, de drones. A Santiago se faz presente sempre, né? Em especial, a gente quer agradecer também a presença do Marcelo, ele está caladinho, mas ele está aí, né? O Marcelo é representante da Santiago e Sintra aqui na Bahia e também no Sergipe, né? E diretor da Geotech. Acredito que a maioria dos nossos alunos já o conhecem. Eu gostaria de agradecer em nome do Equali a todos vocês pela participação, em especial você também, Luiz, pela sua Muito disponibilidade. obrigado, Viu? obrigado a vocês, as perguntas do Tiago, grande Tiago, e agradecer também ao Marcelo pela parceria. Ficamos à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, aqui está meu e-mail, tá? Nosso telefone, enfim, só chamar que a gente pode esclarecer, ok? Ótimo. Muito obrigada. Pessoal, não saiam ainda. Reforçando mais uma vez, nós hoje tivemos a participação aí de mais de 50 pessoas aqui durante essa live que nós fizemos. Eu disponibilizei um link para vocês terem acesso a uma inscrição rápida para concorrer ao token de assinatura digital. Não sei se. Deixa eu olhar a quantidade de pessoas aqui que se inscreveram já no sorteio. Olha, até o momento nós temos 36 pessoas que responderam. Aí eu vou dar 2 minutinhos, eu já deixei o link aqui do formulário já fixado nos comentários. E aí vocês fazem a inscrição, são 3 perguntinhas, só os dados de vocês mesmo. E aí a gente vai fazer aqui a divulgação do vencedor, né, online, tá bom? Ao vivo. Então, professor, fique à vontade, tá? Para se despedir. E a gente vai continuar aqui com o sorteio. Pessoal, façam a inscrição em 2 minutinhos, tá bom? Ó, o pessoal está mandando aqui nos comentários. Qual o link? O link que está disponível aí nos comentários do próprio chat, tá bom, gente? Onde vocês fizeram os comentários, as dúvidas, tem o link. Eu vou mandar novamente para quem não está conseguindo acessar. Pronto, mandei novamente. Vamos lá, pessoal, mais 1 minutinho. Já recebi aqui 39 respostas. Pessoal, tem gente perguntando aqui, a live ficará disponível no Facebook? Sim, ficará disponível aqui no próprio Facebook do Equali, né? E a gente está finalizando a nossa inscrição ali no YouTube, né? E a gente vai disponibilizar também esses links, esses vídeos para vocês, tá bom? Então, vão poder rever, sim. Felipe, o link ele está fixado aqui nos comentários. O primeiro comentário é o link do formulário. Vê se você consegue identificar aí.
Bem, eu estou vendo aqui que a gente já teve uma quantidade boa de inscritos. 47 pessoas já se inscreveram. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai fazer um sorteio super simples, feito pela internet, tá? Um sorteador digital. Eu vou colocar a quantidade de números aqui e vocês vão poder acompanhar junto comigo. Você está com o áudio... Pronto, agora foi. Agora foi, Larissa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bem, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Está carregando. Agora sim. Pronto. Esse é o sorteador digital, tá, gente? Ele é um site online que a gente coloca a quantidade de números que a gente quer sortear, um número entre o valor inicial, o número inicial e o número final. Ó, aqui no sorteio nós tivemos, deixa eu atualizar aqui, tivemos 48 respostas, né? Então, nós tivemos do 1 até o 48. Vou colocar aqui o número. A depender do valor que for, do número que for sorteado lá, eu digito aqui e aí a gente vai conseguir ver quem foi a pessoa premiada. Então, vamos lá, vou sorte para vocês. Sortear um número de 1 a 48. Vamos lá? Número 9. Número 9. Foi o ganhador ou a ganhadora. Moisés Santiago Ribeiro. Ele é ex-aluno do Equali. Muito bem, Moisés. Moisés, Parabéns. você está por aí? Manda um oizinho aqui no chat da live. Se encontra aqui ainda? Moisés, deixa eu ver se ele está aqui. Moisés, eu acho que ele saiu. Bem, mas de todo modo, nós vamos entrar em contato com ele, né, através de telefone ou e-mail, para parabenizá-lo, né, pelo item adquirido. Nós vamos entrar em contato com o Moisés, tá? Mas de antemão eu agradeço a todos vocês pela participação, pela atenção de vocês durante esse primeiro ciclo que a gente está realizando aqui pelo IQUAD. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Prontinho. Pronto. Conseguiu ver o compartilhamento? Saiu já? Saiu. Joia. Pessoal, como eu falei inicialmente, nós demos início, né, hoje o primeiro ciclo de palestras online do Equali. Né? Hoje nós fizemos essa primeira apresentação, com a primeira palestra. No dia 7 de outubro, é a próxima quarta-feira,
nós vamos iniciar também com uma segunda palestra, então a gente vai divulgar nas redes sociais, vai ser desse mesmo jeito como a gente fez aqui, porém nós estamos verificando a possibilidade de fazer em ou no Instagram ou no YouTube, tá? Então, a gente vai divulgar aí qual é o local que a gente vai realizar essa segunda palestra. Mas vai acontecer na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? Vai ser um outro tema, com outro palestrante. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, e Quali Cursos aqui no Facebook e Quali no Instagram, tá bom? Quem ainda não segue a gente, fica à vontade para seguir e receber as novidades. É isso, eu agradeço. Professor, quer falar mais alguma coisa? Professor não, né? Luiz Fernando. Exato, não está para tanto. Não, é só reforçar os agradecimentos, né? A você, Larissa, Dionísio, Marcelo, da Geotech, ao Equali, e a todos os participantes. É importante, né? Acho que o meio de ensino acadêmico tem que estar sempre ligado também à tecnologia, né? Para ver essas informações. Muito obrigado e até a próxima, então. Esperamos poder participar de outras. Nós que agradecemos. Uma boa noite a todos. Boa noite, A tchau, todos. tchau. Bom descanso e até a próxima. Até dia 7 de outubro, tá bom? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.